Olá, pessoal! Bem-vindos ao universo dos metais alcalinos. Preparados para embarcar nessa aventura? O grupo dos metais alcalinos é formado pelos elementos do grupo 1 da tabela periódica. Mas cuidado, o hidrogênio não está incluso nessa lista. Nós podemos considerar como metais alcalinos 6 elementos. Eles são o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Esses elementos apresentam uma série de características em comum a todo o grupo, como a configuração Ns1, seus elétrons de valência, o estado sólido e a presença de propriedades características dos metais, como condução de calor, corrente elétrica e o brilho característico. São agentes redutores muito fortes e, ao reagir com o ar da atmosfera, perdem o brilho rapidamente, mostrando sua facilidade em ser oxidado. Apresentam alta solubilidade em água e também baixa dureza e pontos de fusão, graças à baixa energia de coesão, que é baixa devido ao tamanho dos elementos e suas configurações eletrônicas de valência. Além disso, quando se trata de características iônicas, esse grupo apresenta pontos muito interessantes. Os alcalinos são donos dos maiores raios atômicos de seus períodos. Logo, também possuem as menores energias de ionização. Graças a essa baixa energia de ionização, eles são muito reativos e são os elementos menos eletronegativos da tabela. Em razão dessa estabilidade tão baixa, fazem ligações predominantemente iônicas. Um outro ponto interessante é a presença de diferentes colorações de chama para cada um dos elementos do grupo. Primeiramente, é importante pontuar a razão da liberação dos fótons. Essa liberação ocorre em razão da volta do elétron de um estado excitado. Nesse caso, é em razão da temperatura, para o estado fundamental. A variação de cor se explica partindo do ponto de que diferentes quantidades energéticas são liberadas, ou seja, essa liberação ocorre em diferentes comprimentos de onda. Tendo em vista que isso ocorre dentro do aspecto de luz visível, esses diferentes comprimentos de onda vão transmitir diferentes cores, e isso gera que cada metal alcalino tenha uma cor característica na chama. Agora que você já conhece várias características do grupo, podemos ir para a fase 2. Para realmente entrarmos no universo dos metais alcalinos, é importante conhecermos melhor cada um desses elementos e suas particularidades. Vamos começar pelo frâncio? Esse elemento foi nomeado em homenagem à França, país de onde Marguerite Perey, cientista que o descobriu, é originária. É um elemento extremamente raro por conta de seu baixo tempo de meia-vida e suas características químicas. Por conta disso, é usado principalmente na produção científica para buscar entender melhor suas propriedades e suas possíveis aplicações. Hora do césio. Curiosamente, não se tem conhecimento de organismos vivos que necessitam de césio para sobrevivência, mas por conta de sua similaridade química com o potássio, ele pode ser encontrado no organismo. Porém, seu isótopo césio-137 é fortemente associado com o acidente radiológico de Goiânia. Esse mesmo isótopo tem a tendência de se bioacumular em plantas devido à sua mobilidade em solo alta nos solos orgânicos e baixa nos solos minerais. E o rubídio? Assim como o césio, não se há conhecimento de nenhum organismo vivo que tenha necessidade de rubídio para seu funcionamento. Porém, também pode ser manejado no corpo com uma função semelhante à do potássio. Por conta de sua similaridade química com o césio, eles podem ser substitutos um do outro em diversas aplicações. Seu mercado industrial é pequeno e muito especializado. As aplicações biomédicas incluem os sais de rubídio, usados no tratamento de epilepsia e desordens de tireoide, o rubídio 82, que pode ser usado como contraste em exame de tomografia e fluxo sanguíneo e uso como uma ação de antidepressivo. Vamos para o potássio. O potássio é um elemento importante para diversos processos, tanto em animais quanto em plantas. Para os animais, ele faz parte da famosa bomba de sódio e potássio do potencial de membrana e estabiliza os telômeros dos cromossomos. Já nas plantas, atua como regulador de pressão osmótica e ativador de enzimas, além de ser importante na formação de frutos, resistência ao frio e resistência a doenças. Falta o sódio, hein? O sódio é responsável pelo funcionamento de vários processos biológicos dos organismos, sendo seu cátion o mais abundante no meio extracelular. A famosa bomba de sódio e potássio e a regulação de pressão osmótica são algumas de suas atuações. Na Europa medieval, o carbonato de sódio era utilizado para curar dores de cabeça, e assim ganhou o nome de sodano, do árabe suda. A composição do sódio vinha sendo estudada há muito tempo pelos químicos antigos, e foi essa terminologia de origem árabe que inspirou o químico inglês Humphrey Davy a dar o nome de sódio ao elemento, que ele conseguiu isolar ao passar uma corrente elétrica pela soda cáustica, ou hidróxido de sódio, na ausência de água em outubro de 1807. Por último, mas não menos importante, não podemos nos esquecer do lítio. O lítio é um elemento altamente inflamável e é estocado em óleo mineral,
encontrado na sua forma iônica em conjunto de outros elementos na forma de minerais. Pequenas quantidades de lítio estão presentes em todos os organismos vivos. Nos animais vertebrados, por exemplo, é encontrado na pele e nos fluidos corporais. Além disso, o elemento possui funções reguladoras endócrinas e acredita-se que possui propriedades anti-envelhecimento. Pode ser encontrado como carbonato de lítio em farmácias e drogarias, como medicamento para tratamento de transtorno de bipolaridade. Inclusive, a banda Nirvana possui uma música em referência a esse medicamento, Lithium. Ele era utilizado pelo vocalista. O que é isso? O que está acontecendo? A descoberta e o uso do lítio na psiquiatria começaram com a análise de minerais e evoluíram até chegar nos tratamentos de transtornos mentais. Em 1801, o químico francês Louis-Nicolas Vauquelin analisou o mineral espudômeno e suspeitou da existência de um elemento desconhecido. Em 1817, Johann August Alfredson, trabalhando com John Jacobs Berzelius, isolou esse novo metal, que foi chamado de lítio por ser encontrado em rochas. Mas antes mesmo de sua identificação formal, águas alcalinas ricas em lítio já eram utilizadas desde a antiguidade para tratar transtornos de humor, especialmente a mania. Sorano de Efésio, do século II d.C., recomendava águas minerais alcalinas no tratamento de doenças mentais. Já no século XIX, o lítio passou a ser utilizado para tratar gota, devido à sua capacidade de dissolver ácido úrico, sendo também indicado para uremia e cálculos renais. Com o crescente interesse em tratamentos naturais, águas minerais ricas em lítio, como Vic e Perrier, tornaram-se populares para tratar problemas digestivos, reumatismo e outros distúrbios. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, o cloreto de lítio foi comercializado como substituto do sal para pessoas com hipertensão. No entanto, em 1949, relatos de intoxicações graves e mortes levaram a sua retirada do mercado. Nesse mesmo ano, o psiquiatra John Cage investigou a toxicidade da urina de pacientes maníacos e testou sais de lítio em cobaias. Ele percebeu que o lítio acalmava os animais e decidiu experimentar o composto em pacientes com transtorno bipolar, observando uma redução significativa nos sintomas da mania. Apesar dos resultados promissores, a adoção do lítio foi lenta. Apenas nos anos de 1960, pesquisadores confirmaram sua eficácia. Hoje, o lítio é amplamente utilizado como estabilizador de humor, sendo considerado um dos tratamentos mais eficazes para o transtorno bipolar. Seu efeito estabilizador de humor ocorre por meio de vários mecanismos no cérebro. Primeiramente, o lítio influencia neurotransmissores como a serotonina, 5-HT, dopamina e noradrenalina, que são substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre as células nervosas. Um desequilíbrio nesses neurotransmissores pode causar oscilações de humor. Então, o lítio ajuda a desensibilizar os receptores que regulam a liberação de serotonina, permitindo que mais quantidade do neurotransmissor seja liberada na fenda sináptica, promovendo estabilidade emocional. Além disso, o lítio bloqueia a enzima inositol monofosfatase, o que reduz a síntese de inositol, que é essencial para formar moléculas como o inositol trisfosfato e o diacilglicerol, que participam da transdução de sinais. Essa redução diminui a superatividade cerebral associada aos episódios de mania. Também podemos acrescentar que o lítio interfere na movimentação de íons como Na+, e K+, nas células nervosas. Também tem efeito neuroprotetor, promovendo a sobrevivência das células nervosas, regula genes relacionados à neurogênese e reduz a produção de substâncias inflamatórias, o que protege o cérebro de danos. Como o lítio tem um índice terapêutico estreito, ou seja, a dose eficaz está muito próxima da dose tóxica, é essencial monitorar regularmente seus níveis no sangue, que devem ficar entre 0,6 e 1,2. Assim como qualquer medicamento químico, mesmo com os devidos cuidados de dosagem e apesar de seus efeitos benéficos, o lítio pode apresentar diversos efeitos adversos também. Para entender a geração de efeitos adversos do lítio, é importante entender a grande variedade de funções que esse elemento possui no organismo, interferindo em processos metabólicos de outros sais minerais, como potássio, sódio, magnésio e iodo, que são essenciais para diversos mecanismos homeostáticos. O nosso organismo é programado para homeostase, então, as concentrações dos sais minerais tendem a se balancear por si só em busca de que os mecanismos essenciais do organismo se mantenham no padrão. A problemática é gerada na medida que a entrada do lítio gera um desbalanço, o que ocasiona justamente os efeitos adversos, e desponta a necessidade de cuidados com o uso desse metal alcalino. O principal efeito adverso do lítio, enquanto parte de um medicamento, consiste na diurese excessiva, fomentando um quadro de diabetes insípidos nefrogênico, em razão da qual o metal alcalino se liga a receptores
aquaporina renais, diminuindo a capacidade de reter água livre. Então, o primeiro sintoma visível atinge o sistema geniturinário e, posteriormente, o gastrointestinal. Outro possível efeito é que o carbonato de lítio diminui a reabsorção de sódio nos túbulos renais, o que pode levar à depressão de sódio, desestruturando vários mecanismos importantes ao longo do tempo. Além disso, em razão da desregulação do metabolismo do iodo, a tireoide não absorve adequadamente esse elemento tão necessário para seu funcionamento. Por consequência, hormônios importantes também são desregulados. Com relação à desregulação de sódio e potássio provocada pelo lítio, problemas cardiovasculares podem aparecer. Em idosos, as doses precisam ser mais baixas em razão da defasagem de qualidade dos rins, já que o risco de toxicidade para eles é maior em razão da excreção do lítio de forma menos eficaz. Em grávidas, o ideal é que o tratamento com lítio seja interrompido, sendo continuado apenas em casos estritamente necessários, uma vez que já há evidências científicas com relação à possibilidade de malformações do feto. Quando a quantidade de lítio no organismo adentra o patamar de intoxicação, é necessário também que o tratamento seja interrompido, em razão de uma queda brusca da qualidade de vida, e possíveis efeitos adversos complicados podem surgir, e o grau de intoxicação pode aumentar também. Ou seja, é melhor ter bastante cuidado ao utilizar esse elemento. Vocês não há... Agora vocês já estão craques nas características dos metais alcalinos, viu? Preparados para adentrar nas histórias de cada um deles? Ai, meu Deus, nosso tempo de hoje já acabou. Como esse tempo passou rápido, hein? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Vejo vocês na próxima.